Imagine isso. Você está no meio de uma partida, as câmeras estão focadas no Messi, e a poucos metros de distância há um colombiano que não consegue parar de olhar para ele. E não é qualquer colombiano, é um jogador de futebol. É Luiz Dias. E ele não está ali para pedir uma camisa. Ele está jogando contra Messi, representando a Colômbia, mas com o coração batendo mais forte do que nunca. Como alguém enfrenta seu ídolo sem perder a cabeça? Assim começa uma história que não fala apenas de futebol. Fala de admiração, de sonhos que colidem e daquele momento exato em que o passado e o presente se chocam bem no meio do campo. Luiz Dias diz isso sem hesitar. Ele ficou sem palavras. Uma reação que muitos fãs têm quando ficam frente a frente com Messi. Mas neste caso, não veio das arquibancadas, veio do campo, da elite. Porque quando ele teve a chance de dividir o gramado com Messi, o jovem nascido em La Guajira não apenas o enfrentou como rival. Ele viveu aquilo como um momento de consagração pessoal. Ele me disse coisas bonitas, me parabenizou. Quem pode dizer isso? Quantos jogadores foram abençoados com palavras do camisa 10, como se fossem feitiços que te dão uma nova vida no futebol. E o que parecia apenas um encontro casual acaba se tornando o retrato perfeito da evolução de Dias. De assistir a vídeos de Messi na adolescência, a terminar como artilheiro ao lado dele na Copa América. Um para Messi, outro para Dias. E irônico, não? Dividir um pódio com um homem que você admirava quando criança, como se a vida te dissesse: sim, você está pronto, você faz parte da história. Dias vive o futebol como um torcedor vive, mas com a camisa no corpo. Ele comemora no Brasil, sofre em Liverpool, mostra respeito em cada estádio que pisa. E hoje, o caminho o levou ao coração do futebol alemão. Luiz Dias é o novo jogador do Bayern de Munique. Nova fase, mesma paixão, mas agora na Allianz Arena, dividindo o vestiário com a elite europeia, buscando deixar sua marca em uma liga que respira intensidade. Sua trajetória está cheia de momentos que parecem escritos por um roteirista apaixonado pelo esporte. E atenção, nem tudo foi perfeito. A lesão que durou quase um ano o fez cambalear. Mentalmente, ele se sentiu no limite, mas naquele mesmo túnel escuro, encontrou uma luz, seu círculo de apoio, sua paixão pelo jogo, seu amor pela camisa. Quantas estrelas já desabaram sem conseguir se levantar? Quantas esquecem que o futebol, além das pernas, precisa de cabeça? E aqui começa a segunda parte. Porque além de Liverpool, de Munique e dos abraços com Messi, o que Luiz Dias quer está mais perto do coração do que do marketing. Ele não quer apenas brilhar em clubes europeus. Ele quer levantar uma taça com a Colômbia. Quer gritar campeão com o seu povo. E isso, querido espectador, não se compra, não se negocia. Se trabalha e se sonha. Quando seu ídolo te parabeniza, isso não significa que você chegou ao fim. Significa que está começando de novo. E é assim que Dias vive. Ele não se conforma com títulos de clubes. Ele sonha com uma Copa do Mundo, com outra Copa América, com devolver algo grande àquela camisa amarela que o viu nascer. O futebol tem desses paradoxos lindos. Às vezes, dividir campo com seu ídolo não significa que você chegou ao topo. Significa que você está apenas começando outro caminho. Dias entendeu que o tempo corre, que como Casillas lhe disse, tudo passa rápido, que olhar para trás só faz sentido se o que você vê te motiva a continuar correndo para de à frente. E agora eu te pergunto, o que você faria se seu ídolo, aquele que você admirou desde criança, te abraçasse e dissesse: você é um craque? Você relaxaria ou usaria essas palavras como combustível eterno? Se inscreva se quiser que a gente continue contando histórias como essa, porque cada jogador tem um relato que vale a pena ser compartilhado. E você que está aí do outro lado da tela é parte dessa jornada. Na minha opinião, imagine esta cena. Luiz Dias, um jovem colombiano que um dia sonhou sob o calor de La Guajira em se tornar jogador de futebol. Agora veste a camisa de um dos times mais importantes do mundo. Ao seu lado, não há diretores nem preparadores físicos, mas
um criador de conteúdo perguntando sobre seus momentos mais memoráveis. O que poderia ser uma conversa leve se transforma em uma confissão que dá arrepio. Da última vez que nos enfrentamos com as seleções, Messi me abraçou, me parabenizou. Eu fiquei sem palavras. Não é uma frase jogada ao acaso. É o testemunho de alguém que, com humildade e sinceridade, admite que desmoronou por dentro ao estar diante do jogador que o fez sonhar. E aqui começa algo mais profundo, algo maior que um simples encontro no campo. Dias não se limita a descrever o gesto, ele dá peso, contexto. Ele reconhece o que muitos jogadores escondem, o impacto emocional de ficar frente a frente com uma figura que moldou sua infância. E ele faz isso sem fingir grandeza, porque fala com a voz de um torcedor, mas com o currículo de um profissional. É um testemunho que revela uma verdade desconfortável para muitos na elite. Mesmo no topo, ídolos continuam sendo ídolos. E se voltarmos na história, o vínculo entre Messi e Dias já tinha um precedente poderoso, a Copa América. Mesmo torneio, mesmo número de gols. Messi, o camisa 10. O pódio compartilhado, como se o destino estivesse enviando um sinal. E agora, 2 anos depois, esses números ganham corpo, voz, emoção, porque Messi não o ignorou. Ele o reconheceu. A cena do abraço é um símbolo. Não representa uma passagem de bastão nem uma coroação. Representa algo muito mais raro no futebol moderno: respeito genuíno. Em um mundo onde os egos costumam ocupar mais espaço que as emoções, ver Messi, o mais admirado, o mais questionado, o mais observado, caminhar até um colega mais jovem e dizer "continue assim", é simplesmente valioso. E aqui vem a segunda camada dessa história, porque Dias não fica preso naquele momento. Ele menciona guarda, mas segue, porque enquanto ele conta isso, também fala de suas quedas. Uma lesão o deixou fora por quase 1 ano. O quebrou por dentro. Ele pensou o impensável, se sentiu fraco, mas voltou. Não por vingança, voltou porque para ele o futebol ainda faz sentido. Voltar significa se reconstruir. Voltar significa aceitar que dias ruins não te definem, mas te moldam. E Dias entende isso, aplica isso, transmite isso. Ao falar do seu círculo próximo, daqueles que o sustentaram, de seu hábito de assistir a vídeos antigos, revela-se um jogador que não joga só com as chuteiras, ele joga com a mente. E agora, nesse novo capítulo como jogador do Bayern de Munique, a narrativa toma outra forma. Não é só uma mudança de clube, é um salto para um dos times mais exigentes do planeta, onde o limite de erro é mínimo, mas a exigência emocional é enorme. Ele está preparado? Parece que sim, porque no dia daquela entrevista, ele não falou de números nem de títulos. Falou de aprendizado, de amor pelo jogo, de momentos que transcendem. E tudo isso se conecta ao seu desejo mais profundo, vencer com a seleção colombiana. Não é uma frase populista, é um objetivo que o acompanha desde o início. Ele diz isso com convicção, com dor pelo que ainda não aconteceu, com esperança pelo que pode acontecer. E é aqui que surge o verdadeiro significado dessa história. Dias não quer ser lembrado apenas por seus gols. Ele quer ser lembrado por seu impacto. Em tempos em que o futebol se torna cada vez mais corporativo, mais frio, mais estatístico, essas palavras devolvem humanidade ao relato. E Messi, sem saber, também teve seu papel. Porque o abraço que ele deu em Dias não foi o fim de uma história, foi o começo. O futebol vive de gols, sim, mas também vive de gestos como esse. Gestos que marcam um jogador para além de contratos, capas de revistas e elogios. Messi me fez acreditar que você pode ser o melhor do mundo e ainda assim ser humilde. Luiz Dias disse isso como dizem os grandes, mas sentiu como sentem os verdadeiros apaixonados. Eu não vou esquecer, e nós também não deveríamos.